Eu vou ler na versão NVI. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos da graça do Senhor. Amém? Nós vamos falar sobre alguém que, na maioria das vezes, passa desapercebido nas nossas leituras, que é essa pessoa, esse homem chamado João Marcos. E esse João Marcos, ele era um jovem promissor, ele era sobrinho de Barnabé. E ele creu na mensagem dos apóstolos, ele participou do ministério, ele era muito chegado do apóstolo Pedro. Esse João Marcos é o mesmo do Evangelho de Marcos. Ele fez a transcrição do que Pedro contava a ele e escreveu o Evangelho segundo Marcos. Só que esse jovem missionário, ele vai fazer uma viagem missionária junto com Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo, ali em Atos dos Apóstolos. Só que as viagens que Paulo fazia, elas eram viagens cheias de aventuras, né? Paulo era preso, era açoitado, era apedrejado, tentavam matar ele. E então chegou num determinado período da viagem que Marcos decide abandonar Paulo e Barnabé, porque a Bíblia não fala, mas muito provavelmente ele não aguentou o repúdio. E a situação é que agora Paulo e Barnabé estão pensando em voltar a visitar as igrejas que eles plantaram, visitar os irmãos que eles acabaram pregando e tal. E Barnabé traz Marcos junto. E daí dá uma briga de gente grande. Os dois apóstolos, dois mestres, dois gigantes da fé acabam brigando por causa do João Marcos. E Paulo tem essa visão de se ele abandonou uma vez, ele não é confiável. Então, eu não aceito levar ele junto. E Barnabé é o cara da segunda chance. Barnabé, ele sempre quer dar uma segunda chance, ele é conhecido assim. Se eu não me engano, chamam ele de o filho da misericórdia, Barnabé. Barnabé era tão misericordioso que, na verdade, Paulo, ele foi trazido por Barnabé. Paulo foi esquecido em Tarso 7 anos. Ele teve a conversão dele no caminho de Damasco, ele vai tentar se encontrar com os discípulos não dão bola para ele, quem chega lá para chamar ele? Barnabé. Barnabé pega Paulo, né, porque Paulo era um assassino, era um perseguidor de cristãos, ele perseguia a chamada seita ou caminho, né, antes de nós sermos chamados cristãos, os judeus chamavam da gente de o caminho. E esse perseguidor da igreja que tem um encontro com Jesus, que é transformado e chega em Jerusalém, todo mundo conhece o Paulo por ser esse assassino, por ser esse que endossou a morte por apedrejamento de Estevão, que ia prender as pessoas em vários lugares. E ninguém quer chegar perto de Paulo. Quem que vai buscar Paulo? Barnabé. Barnabé chega, pega Paulo, leva ele até os demais apóstolos e fala: eu confio nele. Eu sei o que Jesus fez nele. E ele inclui Paulo no meio dos apóstolos. Só que o Paulo era um cara difícil. Ele era um mestre da lei. Ele era um poliglota. Ele era alguém assim que o ministério funcionaria bem sem Deus, digamos. Desculpa, entre aspas, né? Digamos, ele conseguiria tocar coisas sozinho, só pelo nível de autoridade e de conhecimento que ele tinha. E daí ninguém gostava dele. Ele era aquele cara que pegava a Bíblia para ficar brigando na internet. Sabe? Aquele cara difícil de trato. E os apóstolos mandam ele embora, jogar para casa, Paulo.
E Paulo fica 7 anos em Tarso. 7 anos. Então Barnabé vai para Antioquia. E lá em Antioquia, é simplesmente um lugar extremamente depravado, extremamente grego, assim, helenista. E ele pensa, quem que seria bom para estar junto comigo? Paulo. E Barnabé vai lá de novo e busca Paulo. Ele traz Paulo de novo para trabalhar com ele em Antioquia. E nesse momento que esses dois estão em Antioquia, nós começamos a ser chamados cristãos. Os gentios, aqueles que não criam em Jesus, começam a chamar o povo de Deus de cristãos. Por quê? A palavra cristão, apesar de estar no ão, né, ela é um diminutivo e significa pequenas cópias de Cristo. Então esses dois tinham um procedimento tão parecido com Jesus que chamavam eles de pequenas cópias de Jesus. E esse é o pano de fundo. Então o Paulo, que recebeu várias segundas chances, quando chega João Marcos, ele não, aqui não. E de certa forma dá para entender Paulo. Paulo era o cara que pensava assim, de pouco diferente de Barnabé, né? Paulo pensava, o que essa pessoa pode fazer pelo ministério? E Barnabé pensava, o que o ministério pode fazer por essa pessoa? Eles tinham formas de pensamento diferentes. Nenhum deles está errado. Só que as viagens missionárias realmente eram muito difíceis. E imagine Paulo numa situação que ele precisava de alguém e Marcos abandonou. E acho que provavelmente Paulo não quer passar por isso de novo. Ele quer levar alguém confiável com ele para que isso não aconteça mais. E João Marcos está aí. João Marcos, o responsável pela briga entre os gigantes da fé da igreja primitiva. Um pouquinho só por questões técnicas minhas cortas. Então essa contenda foi grande, foi tão grande que a Bíblia diz que eles se separaram. E a gente precisa reconhecer, então, né, o título desse tema hoje vai ser a arte de recomeçar, porque a gente precisa reconhecer muitas vezes o fundo do poço que a gente está, que às vezes nós não queremos aceitar. A primeira coisa é que ninguém casa pensando em divórcio, mas às vezes acontece. Ninguém abre uma empresa pensando que vai falir, mas às vezes acontece. E ninguém entra numa comunidade de fé também pensando, em nome de Jesus não vai ser o caso aqui, né? Mas enfim, pensando que um dia vai ter que sair dessa comunidade de fé. A gente sempre começa algo achando que tudo vai dar certo. A gente tem otimismo, a gente quer, a gente sonha, a gente planejou, só que às vezes não dá certo. E essa é uma questão que aconteceu com o João Marcos. Não deu certo, ele não aguentou. Mas eu gosto de uma ilustração que eu vi certa vez sobre um atleta. Ele era eu não me lembro do esporte que ele competia, mas ele ia participar da primeira Olimpíada dele. E ele está num treino. Ele está treinando, andando de bike na cidade dele, e quando ele está voltando para casa, um carro atropela ele. E ele não pôde participar da Olimpíada. Ele levou 3 anos de cirurgia em cirurgia tentando recuperar a perna dele, porque o sonho dele era participar de uma Olimpíada. Aconteceu que passou 3 anos, ele teve que amputar a perna. Mas ele sabia que ele ia ter que amputar a perna. E ele estava buscando de todo jeito que aquilo não acontecesse. Mas era algo, naquela situação, iria acontecer de qualquer forma. E ele conta, ele se tornou um atleta paralímpico, ele participou de 2 duas Olimpíadas, só que ele fala assim, eu poderia ter participado de 3, se ele tivesse aceitado o fato que ele tinha perdido a perna. Então, o fundo do poço, ele chega e ele faz bem, porque quando você está no fundo do poço, não tem mais para onde descer.
Às vezes a gente acha porão, né? Mas às vezes acontece que o fundo do poço vai ser esse ponto de inflexão. É o ponto de reconhecimento. Eu estou aqui, não tenho mais para onde ir. Agora eu só tenho que recomeçar. É por isso que eu dei o nome da arte de recomeçar. A gente precisa primeiro reconhecer a queda. Reconhecer onde a gente está. Admitir que fracassou. Mas isso não é derrota, pessoal. Admitir o fracasso é só honestidade. É só se colocar na posição e você reconhecer que a situação que você está agora é essa. Mas não é uma derrota, não significa que acabou. E o problema não vai ser esse fracasso, essa queda, isso que deu errado. O problema vai ser você insistir em reconhecer que isso não aconteceu. E algumas perdas precisam ser nomeadas. Você precisa dar nome aos bois. Você precisa reconhecer. Porque daí você se cura. Vou dar um exemplo talvez bobo, mas eu quebrei a tibia. Então vem aqui no meu joelho, vindo que aqui está o joelho, eu fiz uma quebra aqui assim. Quebrou. Então não adianta eu tentar correr, ou caminhar, colocar minha perna no chão. Se isso acontecer, eu vou colar meu osso errado e o meu joelho vai ficar torto, eu vou começar a caminhar e meu joelho vai bater no outro. Então o que aconteceu comigo? Quebrou a perna. Sei que é uma ilustração talvez boa, mas ela serve talvez para você imaginar o que está acontecendo com você agora. E depois você reconhece e dá o nome para isso. Quebrei minha tíbia. Eu sei o que eu tenho que fazer com ela agora. Tenho que usar um brace, tenho que ficar tanto tempo parado, tenho que, em hipótese alguma, firmar minha perna. E aí começa a cura a acontecer. Então a primeira coisa, reconheça a queda. Reconheça o que aconteceu. A segunda coisa é pare de procurar culpados. Você precisa avaliar a situação? Precisa. Você precisa entender o que aconteceu, sim. Mas enquanto você continuar parado, remoendo a culpa de alguém, porque alguém fez isso comigo, porque um dia aconteceu isso, porque isso aqui é assado, você vai passar a vida toda remoendo isso. E você não vai conseguir continuar. Vitimismo não te tira do poço. Ele vai te prender, ó. Fizeram isso comigo, meu Deus, e agora? Um certo tempo você vai precisar fazer isso. Você vai precisar sentir essa dor, sentir o luto, sentir a quebra, você vai precisar disso. Mas enquanto você se manter isso, você vai continuar no fundo do poço, porque você não vai conseguir ver mais nada além disso que aconteceu. E todas as oportunidades que vão aparecer, você vai achar que elas não servem, porque um dia fizeram mal para você. E eu me lembro que talvez você conheça a história do padre que naufragou. O padre estava num barco, o barco virou, ele subiu em cima do casco, passou um barco. Ei, padre, você precisa de ajuda? Não, Deus vai me salvar. Aí o barco foi embora. Aí passa outro barco. Não, Deus vai me salvar. Passa o terceiro barco. Não, Deus vai me salvar. Esse padre morre. Ele vai para o céu, ele briga com Deus. Deus, eu acreditei, tive fé em você, que você ia me salvar. Eu mandei 3 barcos. Você não quis. Então o vitimismo vai ficar colocando culpa em Deus, culpa nas circunstâncias. E eu sei que essas coisas tiverem... Deus não, mas as circunstâncias têm certa culpa. Tem muita gente que quebrou por causa da pandemia e você não tinha nada para fazer. Então, tem gente que vai talvez quebrar pela circunstância do país, você não vai ter muito o que fazer. São coisas externas que você não tem controle. Mas a questão é, beleza, quebrei, agora o que eu vou fazer agora que vai funcionar? É isso que faz você sair do vitimismo. E sair dessa dor que você carrega, você não vê mais nada ao redor, só a dor que você está carregando. O mundo não vai ter misericórdia de você nem de mim. O único que vai ter misericórdia de você é Deus.
E a gente precisa entender isso. Sacode a poeira. Eu sei que vai ter um tempo que você vai precisar estar nesse lugar, mas talvez se você já está um tempo aí, saia desse lugar o quanto antes. E peço para Deus abrir teus olhos e você ver o que está acontecendo à tua volta, porque tem saída. O terceiro, tenha humildade de não se esconder. A nossa tendência natural é a gente se isolar nesses momentos. A gente quer se esconder, a gente quer ficar em casa, a gente não quer ver os nossos amigos. E muito disso tem uma razão, o nosso ego. A gente não quer admitir que a gente fracassou. E a gente não quer que os outros saibam que a gente fracassou. E não quer que as pessoas talvez olhem para nós com pena ou que de uma forma que você precise de ajuda. Tudo isso tem uma razão, uma questão do ego, que está em nós e a gente não quer viver isso. Várias vezes eu me senti muito fracassado, muito humilhado. Eu tinha vergonha de achar as pessoas. Eu trabalhei muitos anos nadando, 7 anos e meio, e às vezes eu não queria encontrar meus antigos colegas, porque eu saí nadando para abrir uma empresa. E daí eu estava no lugar, eu estava no setor que tinha a maior média salarial da empresa, e daí vou encontrar os meus colegas, e eles estão tudo bem, e eu estou aqui nessa situação. E eu não queria ir na igreja, eu não queria ver as pessoas, porque era dolorido, né? Eu imaginava aqueles filmes de sessão da tarde, pessoal, né? Não sei se o pessoal aqui tem, acho que uma idade um pouco mais, mas que você assiste a sessão da tarde e tinha os encontros dos veteranos, né? Daquelas turmas do colégio, e o pessoal se encontrava assim, né? Fazia um baile, né? Que todo mundo se via, né? E daí tinha o super mega bem sucedido e tinha o pessoal ali, né? E eu me imaginava nessa situação, não, eu tô aqui quebrado, tá tudo bem, eu não quero passar por isso. Mas teve vários momentos que a igreja foi muito importante para mim. Porque um momento que me marcou muito foi a primeira vez que eu e a Ana fomos no Sobrenatural. Sobrenatural é uma conferência que a gente vai todo ano numa igreja chamada Alcance, em Curitiba. E aquele dia eu estava muito mal. Eu nem queria ir, mas eu sou um cara meio mão de vaca, então tipo assim, eu paguei o vou, né? Se tiver com diarreia, não sei, dá um jeito. Eu vou mesmo assim. E a minha cabeça estava assim, acabou. Acabou para mim, não tem mais solução. É uma situação que Deus me deu todas as chances. É uma situação muito ligada assim, ministerial, sabe? E eu sabia desde o dia que eu encontrei Jesus para que ele tinha me chamado, mas eu tentei resistir isso de todas as formas. E naquele dia, se eu estava, bom, Deus já passou, né? Você me deu uma chance, o tempo passou, agora acabou. E desculpe. No momento que eu estava pensando aquilo, o pregador estava, assim, imagine o reteteco acontecendo, tá, pessoal? O pregador estava no meio de todo mundo, era gente caindo e cura acontecendo, sobrenatural, e eu estava pensando naquilo no exato momento que eu pensei aquilo. Ele pega o microfone, ele sobe no palco. Esse homem mora no Kansas. Ele é chamado Marcos, até o nome dele, Marcos Borchardt. Não tinha mínima a chance dele me conhecer. Ele fala, você pensou que passou o tempo de Deus para a tua vida? E ele falou o meu pensamento. Ele disse, não acabou. O tempo não acabou. E Deus vai fazer ainda o que ele prometeu na sua vida.
Isso vão fazer quase 5 anos. Né? Teve um outro dia que eu estava muito mal, isso foi aqui em Caçador. Eu não queria ir na igreja, mas tinha uma conferência de aniversário da igreja. E tinha o pastor Bila. O pastor Bila veio pregar, lá do Mato Grosso. E a gente chegou, aquele homem já ficou olhando assim, sabe? Ficou olhando desde bar. Até a Ana falou, acho que ele está tendo um download ali. E a gente foi falar com ele no final, a Ana falou com ele, por acaso Deus falou alguma coisa de nós para você? Então, vocês sabem que vocês têm um chamado, né? E daí ele falou sobre isso para nós. Mas foram dias que eu estava arrasado. Que de fato eu não queria ver ninguém. Mas tem aquele ditado, né? Meu pai falava assim, cavalo encilhado não passa 2 vezes, né? Mas o bom é que com Deus, o cavalo encilhado passa todo dia. Ele fala isso em Lamentações 3:22, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. O Salmo diz, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Então, não se isole, pessoal. Por mais que esteja difícil, Deus tem preparado um cavalo encilhado todas as manhãs para você. Talvez ele não apareça da forma que você imagina. Mas vai ter alguém, vai ter um irmão, vai ter uma situação, algo vai acontecer. Porque as misericórdias deles vão se renovar a cada manhã. E a gente fica assim, né, pessoal? Eu estava tipo no desalento quase, né? Nessas situações que eu comentei com você. Né? O que seria o desalento? Tipo, o cara que tipo, ele está desempregado, mas se ele está desempregado, está procurando emprego, né? O desalentado, nem emprego não está mais procurando. Que é uma situação assim, de extremo desânimo, né? E eu já tive também algumas situações assim, falando agora profissionalmente, né? É a última fase em 2 anos. Eu trabalhava num provedor de internet, né? E uma empresa de tecnologia no geral. E, cara, eu fechei o maior negócio do meio oeste catarinense. Com a Dami ainda, né? Tem os irmãos da Dami. E me prometeram uma comissão maravilhosa. De nossa, graças a Deus eu não gastei o dinheiro por antecipação. Eu já tinha feito muitos planos para outro dia. E aconteceu que eu não recebi o dinheiro. A empresa decidiu não pagar a comissão. Acharam uma brecha contratual para não me pagar. Aí tive muitas brigas, daí eles me pagaram parte. Mas para você ter uma ideia, se eu não me engano, eu ia receber 18 mil reais naquele mês. Eu recebi 5. Então eu briguei com bastante gente, chamei algumas pessoas importantes de mau caráter e também o desânimo veio. Né? Você fechou um negócio desses, não reconhece, né? Você não quer fazer mais nada. Né? Então, 2 meses depois, pela briga e pelo mau resultado que eu continuei dando nos próximos meses, eles me mandaram embora. E, bom, e aí, o que você faz, né? Eu não estava numa condição financeira boa, tinha bastante conta para pagar. Comecei a fazer carvão. Estava com a ideia de fazer uma carvoaria. Comecei a fazer carvão, até que um dia eu sentei lá fora atrás de casa, fazer carvão atrás de casa, meu Deus. Imagina assim, né? Eu sentei e digo, o que eu estou fazendo na minha vida? Não que seja ruim fazer carvão, tá, pessoal? Tudo que eu vendia, tudo que eu fazia, eu vendia. Esse negócio não precisava nem abrir a boca. Mas era difícil, meu Deus do céu. Era difícil fazer carvão. E daí um dia, nosso irmão Zanella, algumas pessoas conhecem ele aqui, compartilhou uma vaga de emprego que estava no escritório que ele trabalhava, né? Eu só sabia que eles lidavam com investimentos, é uma coisa que eu sempre entendi. E daí, era uma vaga de assistente de pós-vendas. Né? Me inscrevi na vaga, né? Ele já me mandou mensagem, falou, irmão, essa vaga é muito básica para o teu currículo.
né? Quer esperar mais, tem tanta coisa, né? Eu, não, meu irmão. Uma hora ele sabia que se eu pagasse conta, qualquer coisa, tá ótimo. Então, beleza, era para mim entrar nessa vaga bem básica. Eu fiz uma entrevista com os proprietários da empresa, eles me chamaram para conversar. Aí uma vaga é um escritório de consultoria de investimentos. Falei com eles, cara, você entende muito de investimento. O que nós vamos fazer? Vamos pagar a tua certificação. A gente vai contratar você agora como assistente, mas você já entra com um salário maior, a gente paga a tua certificação, você faz a tua certificação no mercado financeiro, teu salário já vai para cima. Tal. Enfim, era para mim ser um assistente. Esse foi o cavalo encilhado que Deus mandou. Mas quando eu entrei como consultor. Então o cavalo encilhado vai aparecer de formas talvez bem humildes, bem simples, mas que vão fazer toda a diferença. Eu já tive vários aumentos salariais depois disso, assumi a liderança do setor e nesse momento que eu quebrei, eu sou PJ, né? Não é uma contratação CLT, né? Eu presto serviço. Nesse momento que eu quebrei a perna, quando eles ligaram para mim, eles falaram: fique tranquilo, o tempo de recuperação que você precisar, a gente não se preocupe com o salário que a gente vai pagar a mesma coisa, não importa se esteja trabalhando ou não. São coisas que Deus faz. Mas a oportunidade de eu estar onde eu estou hoje, não que eu acho que seja grande coisa, tá? Não é para me achar. Mas ela surgiu de um cavalo encilhado que parecia de uma forma muito humilde. Confie nos recomeços do Deus. Esse talvez seria o quarto passo. Então, reconheça a queda, pare de procurar culpados, tenha humildade de não se esconder. E o quarto, confie no Deus de recomeços. Deus, ele não é especialista em apenas arrumar situações. Ele é um especialista em solucionar pessoas. Aquelas que estão todas quebradas, estão todas destruídas. Deus é um especialista a recompor isso, a restaurar o teu coração. Ele é o oleiro, né? Nós somos barro. Então, às vezes ele vai quebrar a gente para refazer. A quebra vai doer, mas quando ele refizer, vai valer a pena, vocês vão entender muitas coisas que antes vocês não conseguiam entender. E uma das coisas muito importantes que eu quero deixar para vocês é o fator Barnabé. O Barnabé. A diferença entre o João Marcos do início, que abandona, e o João Marcos, que é útil, se chama Barnabé. João Marcos, quando nós vamos ver a sequência das cartas, ele aparece de novo. O apóstolo Pedro começa a chamar ele do meu filho muito amado. Paulo escreve em Colossenses falando que as igrejas recebam Marcos. E em 2 Timóteo 4,11, o apóstolo Paulo diz: traga João Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Então, as notícias que nós temos de João Marcos, primeiramente, é do cara que abandonou. E do cara que dividiu os dois grandes da fé. Mas no final, nós temos o João Marcos, que o próprio Paulo, antes brigando e não aceitando ele na equipe, diz: ele me é muito útil. Pedro dizendo: ele é meu filho amado. Então, a diferença entre você, agora no estado que você está, se você está mal, se você está numa situação de João Marcos, é um Barnabé. Alguém que Deus vai enviar, que vai falar com você, que vai te ajudar. Porque ninguém vai sair do fundo do poço totalmente sozinho. Você precisa reconhecer isso que eu comentei antes, reconhecer a queda, parar de procurar um culpado, ter humildade e confiar em Deus.
Mas, fazendo isso, Deus vai mandar um Barnabé para a tua vida. Esse Barnabé vai te ajudar a sair do fundo do poço. Mas talvez você não seja João Marcos. Talvez você não esteja no fundo do poço, você esteja bem. E talvez Deus está te chamando para você ser o Barnabé. E você ajudar algum João Marcos que está nessa situação. Então, talvez quando acabar o culto, se você se lembrou de alguém, mande uma mensagem. Ligue para essa pessoa. Peça como que ela está. E veja se Deus não está te chamando para você ser o Barnabé dela. Você precisa entender que não haveria, talvez eu e você aqui hoje, se não houvesse esses Barnabés. Então, dê a oportunidade a alguém de você ser o Barnabé da vida dessa pessoa. Então, o mesmo homem que foi dispensado por Paulo, agora é pedido por Paulo. A história do João Marcos não terminou nesse abandono, não terminou nessa briga, e a tua história também não precisa terminar aqui. Eu me lembrei agora do profeta Elias, no momento que ele está numa depressão, ele corre para a caverna, né? E Deus pergunta para ele, né? O que você está fazendo aqui, Elias? Por que você ainda está parado aqui, né? Essa pergunta é para os dois, para quem é João Marcos hoje e para quem é Barnabé. Se você é João Marcos, talvez Deus esteja te pedindo por que você está aqui. Não significa que ele não vai te ajudar. O profeta Elias, Deus mandou um anjo, ele deu pão para o profeta comer, disse para ele dormir e descansar, mas fez a pergunta, por que você está aqui ainda? Então, se você é João Marcos, pergunte para si mesmo, por que você está aqui ainda, nessa sua situação? E veja o que você precisa fazer para sair dela. Se você fizer isso, Deus vai mandar um Barnabé. Talvez esse Barnabé esteja aqui. Então, aos irmãos que são Barnabé, ou se são João Marcos, enfim, não se esqueça de olhar nos olhos de cada irmão que está aqui, conversar, dar um abraço aqui no final. Porque é isso que nós somos. Nós somos uma comunidade. E Deus trabalha em comunidade. Talvez não seja daqui que sai o Barnabé, Deus sabe de onde ele vai tirar o Barnabé. E se você é o Barnabé, Deus sabe de onde ele vai tirar alguém para você ser o Barnabé. Mas é muito interessante a gente ter essas duas visões que o apóstolo Paulo tem e que Barnabé tem. Pense muitas vezes, como Paulo, o que essa pessoa pode fazer para ajudar o ministério. Mas eu acho muito mais importante você pensar muitas vezes como Barnabé. O que o ministério pode fazer por essa pessoa. Amém, amados irmãos? Queria deixar essa mensagem, então.